Vocês já se perguntaram de onde vem a vacina? Ou quando surgiu a vacina? Quem inventou a vacina? Na verdade, por que a vacina se chama vacina mesmo? Já se perguntaram? Sim? Não? Alguém? Ok. Bom, sendo assim, já que todos já se perguntaram e tem muita dúvida sobre isso, eu decidi contar essa história para vocês. Oi, eu sou a Leila e vou contar a história de como a vacina foi descoberta. Vamos voltar bastante no tempo e começar lá do comecinho, com a varíola, uma doença que assolava a humanidade desde os primórdios. A varíola já era conhecida lá na antiguidade e é possível encontrar relatos de epidemias desde essa época. Escritos da Roma antiga de 251 a 266 d.C. sugerem que tenha sido a varíola uma epidemia conhecida como a peste do Cipriano. É acreditado a um bispo francês chamado Marius, em 570, a primeira utilização da palavra varíola, como um significado de pintado ou pontilhado, que é um dos sintomas da doença. Muito bem, a varíola foi se espalhando pelo mundo e ao longo dos séculos várias foram as tentativas de controlar a expansão da doença. E então alguns sinais de que estavam perto de descobrir alguma coisa foi surgindo ali, devagarinho. Os chineses já no século X praticavam a inoculação contra a varíola usando os indivíduos já doentes. Eles faziam isso como uma espécie de ritual secreto, em que as crostas das feridas das pessoas já infectadas eram reduzidas a pó e, com a ajuda de um tubo feito de bambu, era soprado nas narinas das pessoas em busca de proteção. Os turcos também praticavam a inoculação da varíola e por eles esse método ficou conhecido. Mas a vacina só veio muito depois e sua invenção é atribuída ao médico rural Edward Jenner, que começou a conduzir suas pesquisas a partir de uma ideia muito comum entre os camponeses ingleses lá na segunda metade do século XVIII. Eles acreditavam que quem trabalhava com o gado não contraía a varíola. Então Jenner observou mulheres que trabalhavam ordenhando vacas e percebeu que elas não pegavam a mesma varíola que matava as pessoas, e sim uma versão mais branda da doença, onde elas ficavam só com algumas bolhas nas mãos e mais nada. E então ele percebeu que as vacas também tinham essa versão branda da doença, e foi assim que ele pensou que a chave para esse mistério estava aí. Então decidiu estudar isso mais a fundo e testar sua teoria. Ele primeiro colheu amostras de bolhas das mãos das pessoas que trabalhavam ordenhando as vacas e contaminou uma criança saudável com isso. O menino teve febre e apresentou algumas bolinhas pelo corpo, mas logo depois melhorou. Depois de alguns dias, ele expôs o mesmo menino à varíola de verdade, aquela que era mais agressiva. E como esperado, o garoto não pegou a doença. Então Jenny repetiu o experimento com outros garotos, inclusive no próprio filho, e com isso viu que quem era exposto a essa forma mais branda da doença podia criar imunidade à doença mais agressiva que estava matando as pessoas. Essa versão mais leve da doença era, na verdade, a varíola bovina, que tinha como nome científico Variolae vatinae. Vatinae é a palavra latina para vaca, e foi assim que o processo de se imunizar através da varíola bovina, tempos depois ganhou o nome de vacina. Então, a primeira vacina que se tem conhecimento no Ocidente surgiu em 1796, mas a doença só foi erradicada em 1980, após sucessivas campanhas de vacinação. Após a criação dessa vacina, outras foram criadas e hoje nós temos vacinas contra diversas doenças. E calma, elas não são todas feitas a partir da varíola, não. Então vamos agora conhecer um pouquinho como foi a caminhada da vacina até os dias atuais. Já em 1885 surgiu a vacina contra a raiva. Louis Pasteur, que é conhecido como um dos pais da microbiologia, foi quem inventou a vacina contra a raiva, conhecida como antirrábica. O método de imunização foi criado em parceria com o médico bacteriologista Emily Houx. A doença era transmitida por mordidas e arranhões de animais infectados.
Pasteur provou que a doença não era causada por bactéria, mas sim por um vírus. Em 1920, a vacina contra o tétano foi inventada. Mas calma, isso graças à descoberta de um fisiologista e microbiologista alemão chamado Emil von Behring, que lá em 1890 que obteve sucesso no desenvolvimento de uma antitoxina capaz de neutralizar os efeitos das toxinas da bactéria causadora do tétano. Anos depois, em 1897, o microbiologista francês Edmond Nocard provou que a antitoxina poderia fornecer uma forma de imunidade contra a doença. Emil foi também muito importante no combate à difteria, doença causada por uma bactéria passível de transmissão pelo ar e de fácil contágio. Essa foi uma doença epidêmica de grande predominância na história. Nas crianças, ela demonstrava taxa de mortalidade elevada e, por isso, o cientista já citado anteriormente, Emil von Behring, ficou conhecido como o salvador das crianças, por criar ao seu soro uma antitoxina contra a difteria. Essa antitoxina forneceu um caminho para o desenvolvimento de uma vacina lá em 1923, a DTP, vacina tríplice bacteriana contra tétano, difteria e coqueluche, que foi criada na década de 1930 e desde os anos de 1980 é usada em ampla escala para imunizar contra as 3 doenças. Febre amarela. A vacina contra a febre amarela foi criada em 1937 pelo virologista Max Taylor. No Brasil, a contenção da epidemia antes da vacina só foi possível graças aos esforços de prevenção aplicados pelo médico Oswaldo Cruz. Poliomielite. A vacina contra a poliomielite foi desenvolvida em 1955 pelo virologista americano Jonas Salk. E em 1961, o médico polonês Albert Sabin criou a vacina oral com vírus atenuado. O Brasil, após décadas enfrentando epidemias da doença, erradicou a polio em 1990. Sarampo, cachumba e rubéola. Em 1963, a vacina contra o sarampo foi viabilizada. Em 1968, a vacina contra a cachumba. E em 1970, contra a rubéola. Em 1971, o microbiologista americano Maurice Hilleman, o cientista que mais desenvolveu vacinas no século XX, responsável pela criação de mais de 40 fórmulas, muitas delas usadas até hoje, elaborou uma fórmula com vírus atenuados capaz de imunizar contra esses 3 tipos de infecções virais. A vacina MMR, também conhecida como vacina tríplice viral. E agora vamos fazer uma linha do tempo sobre as vacinas criadas até então. Em 1921, a vacina contra a tuberculose. Em 1923, a vacina contra a difteria. Em 1926, a vacina contra a tosse convulsiva. Em 1935, a vacina contra a febre amarela. Em 1938, a vacina contra tifo. Em 1952, a vacina contra poliomielite. Em 1954, a vacina contra antrax. Em 1963, a vacina contra sarampo. Em 1967, a vacina contra cachumba. Em 1969, contra a rubéola. Em 1974, contra a meningite. Em 1981, contra a hepatite B. Em 1984, contra a varicela. Em 1991, hepatite A. E em 1998, doença de Lyme e rotavírus. Em 2006, a vacina contra o HPV, papilomavírus humano. Em 2009, contra a gripe A, H1N1. Em 2012, contra a hepatite E. E em 2019, contra o ebola. Acreditávamos estar tudo bem até que no fim de 2019 surgiu um novo vírus, o Covid-19. E no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou pandemia. E após um longo período de quarentena e pesquisas para encontrar uma vacina possível para o Covid-19, a OMS deu a primeira aprovação para o uso emergencial de uma vacina contra o Covid-19. No dia 31 de dezembro de 2020, a OMS aprovou o imunizante desenvolvido pela farmacêutica americana Pfizer e pela alemã BioNTech. A vacina demonstrou 95% de eficácia e já vinha sendo usada no Reino Unido. Desde essa aprovação, já houve outras vacinas aprovadas para uso emergencial.
E esta foi uma breve história sobre a vacinação. Bom, vou estar falando agora sobre as tecnologias utilizadas na vacina, ou também chamadas de biotecnologias utilizadas em vacinas. Para tanto, vamos tomar o caso da Covid-19 como base. Lembrando que o objetivo da vacina é expor nosso organismo ao vírus, de forma que ele não cause a doença, mas induza uma resposta imune capaz de bloquear ou eliminar o vírus, caso sejamos infectados. Para isso, diferentes tecnologias podem ser empregadas. A primeira dela é a vacina a partir do vírus. Ou seja, vacinas são produzidas a partir do vírus enfraquecido ou inativado. Os vírus são enfraquecidos ou manipulados geneticamente para que não sejam mais capazes de causar doenças. Ou o vírus pode ser inativado por produtos químicos, como formaldeído ou calor. Ao ser vacinado, a célula vai replicar esse vírus, vai apresentar um antígeno, gerando assim a resposta imune. Já tem o segundo caso, que é a vacina de vetores virais. Para elaborar essa vacina, um outro vírus, como o do sarampo ou o adenovírus, é enfraquecido e não pode gerar doença. Ele é geneticamente modificado para produzir proteínas do coronavírus. Esse vírus enfraquecido e geneticamente modificado é chamado vetor viral. Esse vetor viral, ao ser introduzido no organismo sob forma de vacina, poderá se replicar dentro das células ou não, caso seus genes principais tenham sido desativados, mas produzirá proteínas do coronavírus que estimularão o sistema imunológico, sem induzir nenhuma doença. O terceiro caso é a vacina de ácidos nucleicos. Nessas vacinas, a informação genética, seja ela DNA ou RNA, de uma proteína do coronavírus, é inserido nas células humanas. Esse material genético, quando introduzido no organismo, sob forma de vacina, é capaz de induzir a produção de cópias da proteína do coronavírus pelas próprias células do indivíduo, induzindo uma resposta imune contra o coronavírus. Temos também a vacina à base de proteínas. Uma das possibilidades para a imunização contra o coronavírus é injetar diretamente no indivíduo as proteínas do vírus, os fragmentos de proteínas ou os invólucros de proteínas, que imitam a camada externa do coronavírus. Isso estimula o sistema imune do indivíduo, protegendo contra uma infecção futura. E por último, temos vacina acelular. A vacina acelular é a combinação de duas estratégias biotecnológicas para o desenvolvimento de uma vacina. A estratégia é baseada no mecanismo que algumas bactérias usam para despistar o sistema imunológico, e assim a liberação de material viral associado a vesículas de membrana externa que servirá para ativar o sistema imunológico, atuando como isca e atraindo células e moléculas de defesa. Utilizando proteínas recombinantes de antígenos de superfície do coronavírus associadas a vesículas de membrana externa. Assim se produz uma vacina acelular.